Fala, quarto ano, tudo beleza? Então, nós estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós iniciamos o capítulo 4, que vai falar sobre histórias para relembrar. Nesse capítulo nós vamos estudar um gênero textual chamado Memórias Literárias. E eu trouxe aqui para vocês novamente a imagem de Nossa Senhora, lembrando que é o mês mariano, né? E já fizemos nossa oração lá no Bom Dia, pedindo a Nossa Senhora que nos proteja, né, e nos guarde. E hoje vamos aqui, além disso, pedir para ela sabedoria, para ela guiar nossas mentes, né, o nosso cérebro, para que nós possamos fazer uma boa aula de língua portuguesa hoje. Tudo bem? Amém? Então, nós vamos começar a aula de hoje explicando para vocês, relembrando, na verdade, o roteiro, né? Roteiro esse que a professora Alcirene já enviou. Mas vamos dar uma relembrada, o que nós vamos, que objetivos nós vamos ter nesse capítulo 4. Então, pegando o roteiro de vocês lá, vocês vão ver que lá no capítulo 4, né, ele está falando exatamente pra gente. Aqui, beleza, já peguei o meu. O que nós pretendemos, né? Conhecer o gênero textual Memórias Literárias e conhecer histórias inesquecíveis. Depois, nós vamos aprender a diferenciar o sentido denotativo do conotativo, reconhecer em texto literário os efeitos de sentido decorrentes do uso da conotação, reconhecer efeitos de sentidos decorrentes do uso da pontuação, de outras notações e recursos gráficos e ou ortográficos. Nesse capítulo, nós vamos estudar as páginas 68 até a 71, tá? Eu dei algumas sugestões de vídeos para vocês nessa sequência, né? Aqui vocês não terão sugestão de vídeo. Eu vou trazer para vocês um slide explicativo, que eu vou já explicá-lo. E nós temos também uma atividade complementar, né? Atividade essa que vocês devem ler com atenção as páginas 66 e 67. Vão realizar a atividade conforme está pedindo no livro passo a passo, usando a página 291 do material de apoio. Tá? Essa atividade ela vai ser realizada numa folha de papel ofício, tá? Para que quando nós voltarmos, vocês lembram daquela pasta que o pacote de vocês da EDB trouxe uma pastinha, lembram? E nessa pastinha tem várias folhas. Então, essa página 5, que eu estou me referindo aqui, é uma página 5, como eu coloquei aqui, da pasta que está lá na escola. Então, vocês irão fazer na folha de papel ofício e depois nós vamos colar bem bonitinho nessa página 5 essa atividade quando nós retornarmos, tá? Vocês devem entregar essa atividade, né? Tirar aquela fotinha bonitinha, bem legível para a professora Alcirene poder corrigir até o dia 2/6, ok? Então, vamos lá? Antes da gente iniciar o nosso livro, nós vamos ver aqui esse slide explicativo, né? Conforme eu falei. O que são memórias literárias, né? O que esse gênero textual traz de interessante pra gente, né? O que ele está falando aí sobre essas memórias? Então, o gênero textual das memórias, ele nada mais vai trazer para vocês do que uma explicação, né, do que são memórias literárias. Só um pouquinho aqui, deixar a professora Alcirene conseguir abrir o dela aqui. Só um pouquinhozinho. Só um pouquinho, que a professora não está conseguindo abrir o dela. Deixa eu ver aqui, porque como vocês sabem, a professora ainda está conseguindo, tentando dar uma de youtuber, né? E às vezes, nem sempre as coisas saem do jeito que a gente quer, infelizmente. Deixa eu só ver aqui
Por que que esse cabra não está querendo rodar nessa janela? Né? Vamos ver aqui agora se ele vai. Só um pouquinho. Deixa eu ver se o cabra vai agora. Ele não tá querendo ir aqui. Então, o meu aqui não tá querendo rodar, mas eu vou dar uma explicação para vocês do que seja esse texto aí sobre memórias literárias, o que que ele quer trazer, né, de importante pra gente. Então, depois eu vou mandar para vocês em anexo lá no canal, né, que eu não sei porque que ele não tá querendo abrir aqui, querendo fazer vergonha pra professora, mas vamos lá. Então, o que são memórias literárias? Então, memórias são textos produzidos, né? Olha, o cabra abriu. Beleza. Deixa a professora só tirar aqui essa carinha dela daqui de cima para explicar melhor para vocês, beleza? Só um pouquinho. Esses cabra aqui não quer sair daqui. Bora, seu menino, saia daí, não atrapalha a aula. Né? Fazendo vergonha aqui pra professora, que ainda tá aprendendo a mexer nesse negócio. Mas vamos lá. Então, aqui nessa parte do slide, ele vai trazer pra gente explicando o que esse gênero textual, né, quer dizer pra gente. Então, deixa eu ampliar aqui só um pouquinho agora para melhorar a visualização para vocês, beleza? Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho essa tela da professora Alcirene aqui. Agora ficou show. Vamos lá. Então, memórias são textos produzidos para rememorar o passado, vivido ou imaginado. Para isso, devem-se escolher cuidadosamente as palavras orientadas por critérios estéticos que atribuem ao texto ritmo e conduzem o efeito por cenários e situações reais ou imaginárias. Essas narrativas têm como ponto de partida experiências vividas pelo autor no passado, contadas como são lembradas no presente. Há situações em que a memória se apresenta por meio de perguntas que fazemos ou que fazem para nós. Em outras, a memória é despertada por uma imagem, por um cheiro, por um som, né? Dando continuidade aqui no nosso slide. A gente está vendo aqui, ó, imagem, né, de pessoas despertando a memória através de um álbum de fotografias. Na próxima, ele diz: esse tipo de narrativa aproxima os ausentes, compreende o passado, conhece outros modos de viver, outros jeitos de falar, outras formas de se comportar e representar possibilidades de entrelaçar novas vidas, como as heranças deixadas pelas gerações anteriores. As histórias passadas podem unir moradores de um mesmo lugar e fazer que cada um sinta-se parte de uma mesma comunidade. Isso porque a história, como ele fala aqui, isso porque a história de cada indivíduo traz em si a memória do grupo social ao qual pertence, né? Esse encontro é uma experiência chamada experiência humanizadora. Então, compreende o passado, conhece outros modos de viver, outros jeitos de falar, outras formas de se comportar e representa a possibilidade de entrelaçar novas vidas com as heranças deixadas pelas gerações anteriores. As histórias passadas podem unir moradores de um mesmo lugar e fazer que cada um sinta-se parte da mesma comunidade. Isso porque a história de cada indivíduo traz em si a memória do grupo social ao qual ele pertence, né? Esse encontro é uma experiência humanizadora. Um tempo do passado, né? Pretérito perfeito e pretérito imperfeito do verbo.
Eles indicam as ações e têm a propriedade de localizar o fato no tempo em relação ao momento em que se fala. O narrador em primeira pessoa é o narrador personagem ou narrador testemunha, como é chamado. No caso de memórias, teremos geralmente o narrador personagem, que tem por característica se apresentar e se manifestar como eu e fala a respeito daquilo que viveu. Conta a história dele sempre de forma parcial, considerando um único ponto de vista, o dele. As características, né? Quais são as características desse gênero? Então, primeiro, deixa só eu tirar daqui para ficar melhor para vocês, aqui, essa telinha da professora. Botar para cá, beleza, vamos lá. Então, as características do gênero. Há comparações entre o presente e o passado, como a gente viu nesse gênero, né? Há palavras e expressões que indicam o uso, que indicam uma época, situando o leitor no tempo passado, usa adequadamente os verbos no pretérito perfeito e imperfeito, refere-se a objetos, lugares e modos de vida que já não existem ou se transformam, evidencia sentimentos, emoções e impressões sobre os acontecimentos, fatos, etc. Descreve, quando necessário, o que querem dizer certas expressões antigas ou o significado de certas palavras em desuso, ou seja, palavras que comumente a gente não usa. Dando continuidade aqui, a gente tem um pequeno texto de uma memória literária que agora a gente vai verificar como é que esse gênero, ele tem a estrutura desse gênero. Então, essa temática dessa memória literária é chamada Valores Perdidos. Então, ele fala: minha infância foi em Corumbá, MS, né? Onde nasci e vivi. Era repleta de brincadeiras como pega-pega, amarelinha, passa-anel, peteca, roda e várias outras que cercavam as crianças da época. Lembro-me que havia uma inocência no brincar, em que a amizade e o respeito eram valorizados. Olha aqui o verbo, como ele está falando, né? O pretérito mais que perfeito, né? Como o verbo vem agir dentro, né, dessa estrutura. Lembro-me que havia uma inocência no brincar, em que a amizade e o respeito eram valorizados. Esse respeito estava presente também na minha relação com meus pais, que era muito boa. Brincávamos, conversávamos, mas quando chegava a visita, não podíamos entrar no meio da conversa. Entrar na sala jamais era permitido. Caso desobedecêssemos, éramos colocados de castigo, além de levarmos algumas palmadas. Na minha época, a sociedade era tranquila, não haviam brigas, rebeldias, a sociedade vivia em harmonia. Isso devido aos cuidados dos pais ou responsáveis, pois se quiséssemos sair, só podíamos acompanhados da mãe ou do pai. Andar, andávamos de mão dadas, né? Como ele fala aqui. Lembro-me de uma época, lembro-me de algo que marcou bastante minha infância. Foi o dia, né, que ele fala aqui, em que minha mãe morreu. Fiquei muito triste, senti-me mal e cheguei a pensar: o que seria de mim? Mas com o passar do tempo superei e hoje ficaram as boas lembranças de quem amo muito. Então aqui ele traz outras histórias, né? E ele traz esse trecho de uma pesquisa de uma aluna, tá? Esse exemplo que eu trouxe é de uma aluna que ela fez uma entrevista. Então, comparando a sociedade atual e a de antigamente, muitas coisas se perderam, as pessoas ficaram mais violentas, além de fofocas e caluniosas. Sou Gilma Flores, tenho 60 anos, nasci em 23 de maio de 1952 e esse é o meu sentimento ligado ao aprendizado dos anos que, apesar
de às vezes lamentar, alegro-me em ver tudo que posso ensinar e continuar aprendendo, né? Então isso aqui é um exemplo de uma entrevista que uma aluna fez com uma pessoa idosa, tá bom? Parecido com a história da atividade complementar que eu pedi para vocês fazerem relacionado aos avós dos avós de vocês. Lembram? Aí aqui eu venho trazendo o romance do Antônio Manuel, né, que ele foi descrito. E esse romance é um exemplo de como as memórias, como é o gênero da memória literária que eu acabei de falar para vocês, né? Depois eu vou postar esse texto lá como apoio. Então agora eu quero que vocês peguem o livro de vocês e abram na página 68, né? Como eu falei, a nossa aula vai hoje da 68 até a 71, então eu quero que vocês abram essa página aí. Tudo bem? Conseguiram pegar seu livro aí? Beleza! Agora vamos lá para o nosso livro? Então, esse assunto desse livro de hoje, como eu falei, ele traz uma imagem, né? Eu quero que vocês observem bem detalhadamente essa imagem, né? O que está aqui atrás desse número 4 e desse texto escrito Histórias para Relembrar, né? O que ele traz para a gente, né? Deem uma observada melhor nesse texto aí, ó. Primeiro detalhe que nós temos aqui é de uma mão, né? E a mão dessa pessoa está segurando algo. Essa imagem, ela retrata as mãos envelhecidas de alguém. Percebam aí, ó. É uma mão envelhecida de uma pessoa que está vendo fotografias, né? Olha lá, essa pessoa está vendo fotografias. E provavelmente ela está relembrando algo importante, né? Que aconteceu no passado. Você aí que está do outro lado, você lembra de algum fato importante que marcou a sua vida? Vocês lembram? Essa vasta vida de vocês de 8, 9, 10 anos, já tem um pouquinho de história para contar aí nessa idade, né não? Quem fez aí 9 anos, agora recentemente. Se você tem algum fato importante, você já contou para alguém? Quem que você contou? Alguém já contou algo marcante para você? E você gostou de ouvir o que essa pessoa contou para você? Então, eu quero que vocês relembrem, façam uma reflexão aí sobre essas perguntas que a professora Alcirene acabou de perguntar. E na outra página do nosso livro, que se segue, há uma continuidade de imagens. Estão vendo aí? Né, imagens, algumas que são conhecidas por vocês. E o livro ele traz, como sempre, todos a bordos, e ele faz perguntas, né? O que você vê nessa imagem? O que a pessoa está fazendo? Fotografias podem ajudar a pessoa a lembrar de situações que aconteceram com ela? Que história você imagina que a fotografia em destaque faz lembrar? O que esta imagem desperta em você? Você sabia que as histórias assim são registradas em livros? Conhece algum livro desse tipo? Se sim, qual? Eu quero que vocês ou respondam aqui do lado, né, essas perguntas, ou quem não conseguir, pode passar para o caderno e responder lá, beleza? Na página 70, ele diz o seguinte: neste capítulo, você vai estudar o gênero textual Memórias Literárias e conhecer histórias inesquecíveis que ficarão registradas na memória das pessoas que a vivenciaram. Vai compreender o sentido conotativo e denotativo das palavras e aprender a diferenciá-los, além de reconhecer a função expressiva dos sinais de interrogação e de exclamação. Vai também participar de uma narrativa oral, apresentando aos colegas relatos de lembranças de infância.
Ele pede que você leia a seguir um trecho do texto Memórias Literárias, em que a autora narra suas lembranças de infância, e depois você responda a atividade. Então eu quero que vocês leiam com bastante calma o texto O Sonho da América, tá? Se não compreender na primeira vez da leitura, lê novamente, até que você entenda. E a seguir, eu quero que vocês tentem responder as questões dessa página, que vão da 1 até a 7, tá bom? Lembrando que aqui na questão 7, ele fala assim, ó, reúna-se em dupla e em um cartaz, represente por meio de desenho como era Saracena em 1890 e como você imaginava. Apesar da atividade estar pedindo para que seja feita em dupla, eu quero que vocês tentem fazer esse desenho sozinhos aí no caderno, tá bom? Tentem representar de acordo como vocês imaginam as características e a narrativa conta a história lá na parte de cima, tá bom? Aqui ele pede que você converse com o professor e os colegas a respeito das questões. Como era Saracena na infância da autora? A autora acha que o lugar onde nasceu pode ser mesmo, tananã? Eu sei que está pedindo para com o professor e com os colegas, mas eu também quero que, infelizmente, as circunstâncias que estão nos levando até as aulas virtuais, eu quero que vocês tentem fazer sozinhos. E qualquer dúvida, podem me chamar lá no privado, no nosso canal, que eu dou orientações para vocês se tiverem com dúvida, tá bom? As outras questões estão fáceis, né? O que eu quero ainda indagar para vocês? Que nessas atividades, na atividade 1, vocês observem as características, né, do autor. Na atividade 2, eu quero que vocês prestem atenção direitinho no que está pedindo aí, tá? E que vocês possam comentar sobre essas fotografias, do que vocês acharam aí, tá bom? Na atividade 5, tá? Ela quer trazer histórias consideradas inesquecíveis, né? E aí trata-se do gênero de memórias literárias, como eu falei, que eu já expliquei lá no slide. E um exemplo conhecido de histórias e memórias literárias é o Diário de Anne Frank, né? Que relata as memórias de uma jovem escondida com a sua família, tá? Que por 2 anos antes de serem descobertos e enviados para um campo de concentração nazista, que isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, é o que retrata essa história da Anne, né? Como vocês viram, memórias literárias não é um assunto difícil, tá? Vão entrar aí, como vocês viram, ortografias e sinais de pontuações, sinais esses que também não são novos, que os senhores também já conhecem, certo? Então, eu quero que vocês, novamente eu vou pedir, leiam com atenção, com calma, tá bom? Tentem fazer a atividade devagar. E agora eu vou voltar lá na atividade que tá pedindo que vocês realizem, que é a atividade da 66 e a 67, para dar uma explicadinha melhor para vocês, tá bom? Então, deixa eu voltar lá. Na página... Beleza. Na página 66, tá? Essa daqui é a atividade complementar, que eu vou dar uma explicadinha agora. Ela fala assim: agora é sua vez de praticar o que aprendeu e de libertar a criatividade. Você será o poeta e criará um poema concreto. Para isso, você deverá destacar a imagem e as palavras que constam na página 291 do material de apoio. Depois é só seguir os passos. Então, você vai lá atrás no seu livro, vai procurar essa página 291 que ele está se referindo. E quando você chegar lá nessa página, vai estar escrito assim, ó, atividade referente à página 66, tá? Você vai encontrar um sol e depois você vai encontrar palavras. A palavra calor, várias vezes em coluna, a palavra luz, raios, guarda-sol, a palavra solar, brilho, terra, redor, pele, rosto, suor, alegria, sombra, praia, astro, rei, centro, chapéu, planeta, girando. E você vai encontrar outras palavras lá. E aí você vai seguir
esses passos que vão do 1 até o 6 para você poder criar o seu poema concreto, tá? Ele fala lá: observe a imagem do sol. Em seguida, feche os olhos e imagine que você está em um parque, em um lindo dia de sol. Você então sente o calor do sol na sua pele e mesmo de olhos fechados consegue perceber a luz ensolarada que toma conta do ambiente. 2. Destaque a imagem e colhe-a na folha do texto 3, que vai ser substituída por vocês pela folha de papel ofício, como eu expliquei lá no início do roteiro, tá? Depois, em seguida, destaque as palavras e organize-as de modo a produzir um poema concreto. Então, vocês vão usar a criatividade de vocês e vão criar um poema concreto com a estrutura que vocês já aprenderam, tá? E depois, se você quiser, você pode complementar o teu poema escrevendo outras palavras e adicionando desenhos, se você desejar. Lembra que isso aí tem que ter uma conexão com o material de apoio que já está lá. Lembre-se de utilizar recursos diferentes, usar as palavras para formar desenhos, utilizando as onomatopeias, fazer referência aos 5 sentidos, né? Audição, olfato, paladar, tato, visão, etc. Então, use a criatividade de vocês, porque eu sei que o que não falta é criatividade para o 4º ano. Não esqueça de dar um título ao seu poema e depois avalie seu poema assinalando a alternativa que responde ao que você fez aqui, ó. Tá bom? 7º, se você respondeu não para alguns dos itens, solicite a ajuda do professor. Pronto, agora você e os colegas auxiliarão o professor a montar um varal de poemas, que é o que nós vamos fazer quando nós retornarmos, tá bom? E a página 65 é o que eu aprendi, que vocês já sabem como é que faz, beleza? Então, eu espero que consigam realizar a atividade, que vocês consigam fazer tudo bem bonito, capricha na letra, para que a letra fique bem bonitinha, no desenho também. E eu espero ver poemas concretos maravilhosos aí com essas palavras, tá bom? Beijo e até a nossa próxima aula de língua portuguesa.